Muito bem, pessoal. O nosso assunto agora é banco de dados e hoje nós vamos falar sobre os fundamentos. Na semana passada, nós fizemos uma introdução, né, que foi bem interessante. Hoje a gente vai avançar um pouco mais e a minha expectativa era até, inclusive, fazer uma parte prática. Inclusive, mostrar para vocês aqui a parte prática, que é muito importante. Mas o conteúdo é muito extenso, não vai dar. A gente vai fazer, assim, uma parte bem superficial, prática. A gente só vai mostrar, assim, algumas ferramentas. Mas eu pretendo, na próxima aula, já planejar uma aula, assim, no sentido mais prático, onde eu vou botar mais a mão na massa aqui. É importante ficar gravado para vocês poderem, quando for estudar, né, seguir aí os nossos passo a passo. Tá? Então, vamos lá. Fundamentos de banco de dados. A gente começa já compartilhando a nossa tela. Tela compartilhada. E nós vamos seguir aqui a nossa apresentação, esse meu roteirinho aqui. Então, vamos lá. Fundamentos de bancos de dados. Bom, então, nessa aula, nós vamos aprofundar nos modelos de dados e esquemas. A gente já falou um pouquinho sobre isso na semana passada, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Esses fundamentos, eles nos norteiam, no que diz respeito à parte de estrutura, organização de bancos de dados. E também a gente vai explorar a arquitetura que sustenta esses sistemas complexos. Deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui para não ficar esse barulhinho, tá? Então, vamos lá. Agora sim. A gente vai falar bastante sobre arquitetura também. Então, os objetivos da aula de hoje. Nós vamos entender esses modelos: hierárquico, rede, relacionais e NoSQL. Vamos aprender a criar e interpretar esquemas de banco de dados. Agora, veja bem, essa parte de criação aqui eu não vou fazer aqui na prática. Vou mostrar para vocês como é, mas a gente não vai botar a mão na massa aqui não, tá? Isso aí vou planejar para a próxima aula. Mas vamos apresentar, sim, uma estrutura já criada, que eu já montei. Tá? Nós vamos explorar a arquitetura de um sistema de banco de dados e a gente vai começar agora falando sobre esses modelos: hierárquicos, redes relacionais e NoSQL. Então, antes da gente começar, entendam bem o seguinte: existe um histórico que diz respeito à parte de bancos. No passado, inclusive, eu trabalhei com isso, esse tipo de banco de dados aí, hierárquico, de rede. Hoje em dia, nós conhecemos mais os bancos de dados relacionais. E surge com muita força no mercado bancos do tipo NoSQL, que a gente também vai ver aqui na sequência. Tá? Esses bancos hierárquicos e rede, eles eram muito utilizados quando se trabalhava, claro que até hoje ainda se trabalha, né, com mainframes, mas na época, vamos colocar na década de 80, utilizava-se, os microcomputadores não eram populares, aliás, estavam começando, e esses bancos de dados dominavam o mercado. Era um banco de dados da IBM, da Burroughs, que eram esses modelos hierárquicos e de rede. Bom, então agora a gente vai entender esses 4 principais modelos que fundamentam sistemas de bancos de dados. Cada modelo tem características únicas que o tornam adequado para diferentes tipos de aplicações e cenários de uso. Vamos começar pelo hierárquico. É um dos modelos mais antigos, que organiza os dados em uma estrutura de árvore, onde cada registro tem um único proprietário, ou pai, exceto o nó raiz. Pense nisso como uma árvore genealógica, onde as informações partem de um ponto central e se ramificam para baixo. A IBM e MS é um exemplo clássico desse tipo de sistema. Como eu falei com vocês, né? Era a época da IBM. A gente não tem como fazer uma demonstração disso aqui, né? Isso é coisa do passado. Mas é importante a gente conhecer esse histórico.
O modelo de rede, evoluindo a partir do modelo hierárquico, o modelo de rede permite que cada registro tenha múltiplas relações ou pais, formando um gráfico que pode ser mais complexo do que uma simples árvore. Esse modelo foi popularizado por sistemas como o IDMS. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um banco desse aqui, no mainframe da Boros, antiga Boros, que depois se transformou em Unisys. Agora, a bola da vez é o modelo relacional. Inclusive, vamos trabalhar com esse tipo de modelo aqui no curso. Introduzido por o CODE da IBM, ele revolucionou a forma como pensamos os bancos de dados, baseando-se no conceito de relações, tabelas com linhas e colunas. Vamos ver isso. Nesse modelo, as relações entre os dados são estabelecidas por meio de chaves primárias. Eu não tenho dúvida de que, como vocês já estudaram a parte de modelagem de dados, tem muita coisa que eu vou falar aqui e vocês já dominam, como, por exemplo, chaves primárias, estrangeiras. Vocês dominam conceitualmente falando. Agora sim, a gente vai trabalhar com essa parte prática. É o modelo mais comum hoje em dia, com implementações como o MySQL, que é o que a gente vai utilizar aqui, o PostgreSQL, e eu também vou apresentar para vocês, como também o SQLite, tá? Que a gente vai dar uma passada nesses bancos aqui. Muito embora o MySQL vai ser o que a gente vai utilizar na prática mesmo aqui, nos nossos trabalhos, exercícios, né? E temos também o modelo NoSQL, que está surgindo muito no mercado. E ele não tem toda a conotação dos bancos relacionais, mas ele é muito importante, vocês vão entender o porquê. Eles abrangem uma gama de modelos que foram criados para responder às necessidades de escalabilidade e performance, principalmente performance. E os modelos relacionais tradicionais podem ter dificuldade em atender. Eu, trabalhando aqui num projeto com os alunos, aqui mesmo na FATED, eu mostrei o MongoDB, que era um banco de dados em que a gente utilizou um sistema de salão de beleza. Era muito interessante. Por exemplo, você quer trabalhar, fazer um registro de log, Fagner? É muito bacana isso. Por quê? Porque você não demanda tanto uso da rede, entendeu? Muito tráfego em rede. O MongoDB ele tem essa característica, porque ele tem a característica de ser como se fosse, digamos assim, difícil de explicar sem mostrar na prática para vocês, né? Mas é como se fosse um editor de texto, é como se fosse um TXT. Você faz um registro rápido, tá? Só a nível de gravação, tá? Como, por exemplo, um log. Inclui bancos de dados orientados a documentos. Esse é o conceito, essa palavra que eu estava tentando encontrar, né? Orientado a documento. Bancos de dados de colunas amplas, bancos de dados de gráficos e bancos de dados de chave-valor, né? A gente que conhece aí o JSON, né? Você se lembra o que significa JSON, pessoal? Java, script e objeto, né? Então, quando você trabalha com objeto, você trabalha normalmente com esse estilo, com esse esquema de chave e valor, né? Você tem uma chave e um valor, são as propriedades. Esse é o esquema implementado por esse tipo de banco de dados. Como é o caso do MongoDB, que eu já citei aqui hoje. Tem também o Cassandra, o Neo4j, que são outros exemplos. Mas o MongoDB é o mais conhecido. Esquemas de um banco de dados. Vamos entender isso? Um esquema de banco de dados é uma representação abstrata que define a estrutura lógica de todo o banco de dados. Então, quando a gente fala de banco de dados, pessoal, e quando a gente vai para a máquina, para o computador, a gente começa a entender uma coisa chamada gerenciador de banco de dados. Quando eu citei no slide anterior alguns exemplos de bancos, como o MySQL, eu estava citando um gerenciador de banco de dados, como o PostgreSQL.
Uma coisa é um gerenciador de banco de dados, outra coisa é um esquema de banco de dados. Então, você imagina, Marcos, que lá na sua empresa você tem uma SQL, que é o banco de dados oficial da empresa, digamos assim. Você pode ter vários esquemas. Você tem um esquema para o RH, você tem um esquema para saúde, você tem um esquema para contabilidade, entendeu? Você pode ter diferentes esquemas. Ou você pode ter um único esquema. Isso depende muito do tipo de aplicação que a empresa utiliza. Tá? Ele serve como um mapa que ajuda no design, implementação e manutenção do banco de dados. Então, quando você pensa num esquema, você pensa desde a modelagem, que envolve a parte de design, a parte de implementação, que é onde você cria, de fato, as suas tabelas, chaves, atributos e tudo mais, e também a parte de manutenção do banco de dados, backup, entre outras coisas. Tá? Por que aprender sobre esquemas? Vamos lá. Definição clara de estrutura de dados. Os esquemas ajudam a definir como os dados são organizados no banco de dados, incluindo tabelas, colunas, tipos de dados, restrições. A gente falou sobre isso, né? Questão de restrição. Quando você tem um relacionamento, você implementa algum tipo de restrição. Né? Você tem, por exemplo, uma tabela de aluno e uma tabela de notas. As duas se relacionam. Você não pode apagar o aluno e deixar as notas. Então, as notas ficarão órfãos, né? E isso é exatamente a relação entre essas tabelas. Entender como criar essas definições é fundamental para construir bancos de dados eficientes e confiáveis. Uma outra coisa que justifica a utilização dos esquemas: facilitação da comunicação. Um esquema bem elaborado é uma ferramenta poderosa de comunicação entre desenvolvedores, analistas de sistemas e administradores de banco de dados, permitindo que todos compreendam a estrutura de dados do projeto. Deixa eu ver se alguém está me chamando aqui. É o Guilherme. Deixa eu autorizar o Guilherme aqui. Beleza, Guilherme? Já está dentro aí, tá? Maravilha. Bom, então, ele também te permite essa comunicação entre a equipe de desenvolvimento. Né? O pessoal que bota a mão na massa, que faz a parte de programação, os analistas que definem os programas, que orientam os DBAs, que são as pessoas que fazem a administração de banco de dados. E também o planejamento de relacionamentos e integridade de dados, como eu citei anteriormente. Então, ao criar um esquema, consideramos como diferentes conjuntos de dados que se relacionam entre si, e também como manter a integridade desses dados por meio de chaves primárias, chaves estrangeiras e outras restrições. Então, por que você cria uma chave primária? Porque a característica de uma entidade é ter uma chave primária. E a chave primária, ela mantém a integridade daquela tabela. Por exemplo, se você considerar que numa tabela você tem um ID como chave primária, você não pode ter dois registros com o mesmo ID. Não pode ter. Seria também, Fagner, você definir que a chave primária de uma tabela é CPF. Você não pode ter dois registros com o mesmo CPF. Isso aí é uma forma de integridade, certo? Como criar e interpretar os esquemas? Identificação de entidades e atributos. Comece identificando as entidades que o banco de dados precisa apresentar e os atributos que cada entidade possui. Esse é o primeiro ponto. Definição de relacionamentos. Então, você cria as entidades. Bom, eu tenho lá, eu estou criando aqui um sistema acadêmico para a minha instituição. Eu vou criar lá uma entidade de aluno, vou definir os atributos dos alunos. Vou criar uma entidade professor ou professores, vou definir os atributos. Vou definir o quê? Talvez uma tabela onde eu tenho lá o diário, onde eu tenho as notas. E aí depois eu faço os relacionamentos. Determine como as entidades se relacionam umas com as outras. Como é que se relacionam essas tabelas? Por exemplo, um relacionamento um para muitos.
entre clientes e pedidos. Indica que um cliente pode fazer vários pedidos. Então, uma coisa é você desenhar isso lá no seu MER, no seu MER, no seu DER. Outra coisa é você implementar esse relacionamento dentro do banco. É o que a gente vai aprender aqui. Uso de ferramentas de modelagem. Utilize ferramentas como o MySQL, o Workbench, que é o que a gente vai utilizar, para criar visualmente o esquema do banco de dados. Essas ferramentas permitem desenhar tabelas, campos e relacionamentos, e muitas vezes podem gerar o código SQL necessário para criar o banco de dados. Vamos abrir rapidinho aqui, rapidamente. Em primeiro lugar, vamos lá. Chamar aqui o Workbench. Então, vamos criar aqui, vamos executar como administrador. Isso aqui é uma ferramenta que eu quero, numa próxima aula, fazer uma prática bem legal com vocês. Então, eu vou abrir aqui a minha instância, o MySQL, local. Então, vocês observem aqui, olha, eu vou até abrir a lupa aqui para vocês enxergarem melhor. Observem que aqui, nesse meu banco de dados, eu estou utilizando o MySQL como gerenciador de banco de dados. O MySQL Workbench é o quê? É uma ferramenta que me permite fazer a manutenção disso. Então, eu tenho aqui, 5 esquemas, tá vendo? 5 esquemas no meu, sob domínio dessa ferramenta. Então, o meu banco de dados MySQL, a instância dele, eu tenho 5 esquemas criados. Eu não vou chamar isso de 5 bancos de dados, são 5 esquemas de banco de dados, cada um com as suas características. Por exemplo, eu tenho aqui um esquema de estoque. Eu tenho 3 tabelas. Eu tenho um esquema de agenda musical. Eu tenho aqui várias tabelas. Tá? Então, são esquemas que pertencem ao mesmo banco de dados ou ao mesmo gerenciador de banco de dados, que no nosso caso aqui é o MySQL. Ok? Vamos fechar a lupa e vamos voltar lá para a nossa apresentação. Bom, interpretação de esquemas existentes. A habilidade de olhar para um esquema e compreender sua lógica é crucial. Isso envolve entender as tabelas, suas relações e como os dados fluem através de um banco de dados. Tá? Então, a gente consegue, por meio dessa ferramenta, fazer essa visualização, interpretar, né, os esquemas. Agora a gente fala sobre a arquitetura de um sistema de banco de dados. A arquitetura de um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD. SGBD é o título, tá, pessoal? É a sigla que a gente utiliza para sistema de gerenciamento de banco de dados. É um framework estrutural que define a organização, o gerenciamento, o armazenamento e a recuperação. Todos os processos de manutenção de um banco. É o esqueleto sobre o qual o sistema de banco de dados é construído e operado. Este segmento da aula visa esclarecer a arquitetura subjacente aos SGBDs e destacar sua importância fundamental no mundo da tecnologia, da informação. Então, pessoal, antes de... Vamos avançar nesse slide, depois eu vou voltar nessa parte do SGBD, tá? Vamos lá. Por que ele é importante? Eficiência e desempenho. A arquitetura de um SGBD influencia diretamente seu desempenho e eficiência. Compreender como os dados são armazenados, indexados e acessados pode ajudar a otimizar consultas e melhorar a performance do sistema. Por exemplo, Eliseu, se você criar uma tabela de um banco, se você não criar uma chave, digamos, Marcos, você tem uma tabela de aluno. Você, cara, constantemente está fazendo uma pesquisa via programação, ou mesmo via comando SQL, a gente vai entender o que é isso, né? Pela matrícula do aluno e pelo nome do aluno. Cara, se você cria uma chave, a sua pesquisa fica muito mais eficiente, o desempenho é muito maior. Por isso é importante a gente entender isso. Segurança e integridade de dados. A arquitetura de um SGBD incorpora mecanismos para assegurar segurança e integridade. Isso inclui controle de acesso, criptografia e técnica de backup e recuperação.
Entender esses aspectos é crucial para manter os dados protegidos contra acessos não autorizados e perdas. Então, outra coisa que eu vou falar, e vou falar aqui na parte prática, deixa eu entrar rapidinho no Workbench, só para comentar com vocês aqui, olha. Quando a gente vem aqui, ó, deixa eu chamar a lupa aqui. Quando a gente acessa esse SGBD, por meio dessa ferramenta, o Workbench, eu tenho que ter autorização para isso. Então, existe um esquema de controle de acesso que é dado por usuários. Então, aqui no MySQL, por exemplo, a gente tem o que nós chamamos de superusuário, que é o root. Tá? E isso a gente faz quando a gente cria o banco de dados. Então, a gente tem o root, que é o superusuário, que tem todos os poderes, inclusive apagar o banco. Agora, eu posso criar determinados usuários com determinados perfis. Então, um determinado usuário ele só pode consultar, outro usuário ele pode criar as tabelas e por aí vai. Né? Ou eu posso definir um usuário aqui com um perfil quase de um superusuário. Então, cada um desses esquemas aqui, eles têm um usuário, que é o responsável. Tá certo? A gente, quando entrar na parte de SQL, eu vou mostrar para você, inclusive, comandos que a gente verifica os usuários e tudo mais. Tá? Bom, então, vamos voltar aqui rapidinho. E escalabilidade e flexibilidade. Diferentes arquiteturas oferecem diferentes níveis de escalabilidade e flexibilidade. Saber como o SGBD é estruturado permite planejar o crescimento do sistema e adaptá-lo às mudanças na necessidade de negócio. Isso aqui eu comentei na semana passada, que quando você vai implementar um sistema, você tem que pensar no seguinte, será que esse banco de dados atende a minha necessidade, no sentido de escalabilidade? Hoje, o Carlos, você faz um sistema e 100 usuários fez acesso ao seu banco. Amanhã pode ser 1 milhão. Imagina um sistema da Receita Federal, em maio, último dia da entrega da declaração. Imagina a quantidade de acessos concorrentes. Uma loucura. Se você não tiver um banco de dados que tem um porte para segurar, o sistema cai toda hora. Não tem aplicativo que resista. Entendeu? Então, nesse sentido, você tem que pensar num banco de dados de grande porte. Talvez o MySQL não atenda. E, sem dúvida alguma, não vai atender um sistema desse porte, de uma Receita Federal, de um INSS, por exemplo. Tá? Componente-chave da arquitetura de um SGBD. Motor de banco de dados. O coração do SGBD, responsável pelo processamento das consultas, execução de transações e garantia da integridade dos dados. Então, existe aí um engine, né, um engine, que é exatamente esse motor, que é responsável pelos processamentos de consultas. Armazenamento de dados inclui os arquivos de dados, onde os dados propriamente ditos são armazenados, além de índices que ajudam a acelerar as consultas. Então, quando eu mostro para vocês aqui o Workbench, você consegue visualizar. Agora, onde é que ficam esses dados? Ficam em arquivos? Como é que isso funciona? Vou mostrar para vocês, tá? Na parte prática. Interface de usuário fornece os meios para os usuários interagirem com o SGBD, seja por meio de linhas de comando ou interfaces gráficas, com o Workbench. Por exemplo, eu estou aqui usando o Workbench, uma boa. Agora, eu poderia utilizar o MySQL via comando. Tá? Sistema de gerenciamento de transações. Garante que as transações sejam executadas de forma segura e consistente, mantendo a integridade dos dados. Como eu já falei com vocês também, no caso do MySQL, hoje ele tem um engine, um motor, que permite você implementar essas integridades. No passado, você não tinha isso. Tá? Bom, criação de um modelo de dados no Workbench e MySQL Server. Exploraremos como construir um modelo conceitual que serve como esqueleto para o nosso banco de dados. Vamos usar um exemplo prático para ilustrar esse processo. Então, vamos lá. O Workbench é uma ferramenta de visualização e design que nos permite criar diagramas de modelos de dados, enquanto o MySQL Server é a plataforma onde esses modelos se tornam realidade. Então, a primeira coisa que eu faço, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou entrar aqui
Vou chamar o CMD. Vou chamar aqui o CMD. E vou utilizar aqui, antes de entrar aqui no prompt, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Ó. Como eu estou utilizando o Windows, eu vou chamar aqui os serviços. Serviços do Windows. Todo sistema operacional ele tem um ambiente onde você consegue visualizar quais são os serviços oferecidos pelo sistema operacional. Tá? Deixa eu chamar a lupa aqui para vocês enxergarem melhor. Então, a gente tem aqui quais são os serviços, quais são os nomes dos serviços, e aqui eu tenho como é que ele inicializa, né, e tudo mais. Beleza. Então, eu vou descer aqui, vou mostrar para vocês que aqui eu tenho um serviço chamado MySQL. Está aqui, ó. É um serviço, ele está em execução, tá vendo? E é automático. É um sistema local. Deixa eu sair da lupa aqui, só para poder visualizar melhor para vocês aqui, ó. Isso, é um sistema local. Deixa eu fechar aqui. Está aqui. Isso, agora sim. Agora a lupa vai funcionar legal. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma SQL, ó. Aqui, a gente tem essas colunas. Nome, a descrição dele, não precisei colocar. Status, esse é um processo que está em execução. E ele inicia de forma automática. Tipo de iniciação automática. É um sistema local. Então, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui com o botão direito, no MySQL, e vou entrar em propriedades. Então, aqui eu tenho as propriedades do MySQL. Então, olha só, esse banco está em execução. Eu posso parar, eu posso pausar. Tá? Eu tenho aqui o logon, algumas características. Né? Então, isso aqui eu estou falando sobre um tipo de serviço do Windows. Então, quando você vai instalar o MySQL, você pode instalá-lo como um serviço ou não. Tá? Eu, no meu caso, instalei como um serviço. Então, quando eu ligo a máquina, automaticamente ele é iniciado. Esse gerenciador de bancos é iniciado. Tá ok? Então, com isso, sempre que eu abro o meu Workbench, ele já vai encontrar um SQL aberto para eu poder estar utilizando. Se eu parar esse serviço aqui, eu paro o serviço do banco de dados. Bom, para as empresas, pessoal, uma estratégia que eles usam é o seguinte, eles usam, às vezes, até uma máquina exclusiva como servidor. Que eu aqui no meu computador está servindo o quê? Como um servidor de tudo, né? Eu tenho esse serviço rodando dentro do computador que eu faço tudo. Agora, existem, nas empresas, você tem um servidor dedicado. É um servidor de banco de dados, onde você só tem aquele serviço. Claro, aí ele não tem concorrência, né? O processamento, o desempenho é muito mais rápido. Tá? Ele é dedicado, exatamente isso, é um servidor dedicado ao banco de dados. Ok? Então, entenderam essa parte de banco? Ok. Agora, uma coisa, deixa eu ver se ele mostra aqui. Deixa eu novamente entrar aqui nas propriedades. Aqui, ó. Aqui é o caminho, né, onde o programa está rodando, tá? Ele é inicializado. Ok. Legal. Maravilha. Então, deixa eu fechar aqui a lupa. Deixa eu fechar a lupa. E quero mostrar uma outra coisa para vocês. Uma outra coisa para vocês. Deixa eu pensar aqui. O problema é que se eu for mostrar isso agora, a gente vai perder muito tempo. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu chamar o prompt. Provavelmente ele está no meu MySQL. Ele está no meu caminho, né? Deixa eu chamar a pasta aqui no Windows. Arquivo de programas. MySQL. Aqui. MySQL Server.
Tá? Então, deixa eu chamar a lupa aqui para vocês enxergarem melhor. Olha, na minha estrutura de pastas do Windows, eu tenho aqui a unidade C, eu tenho aqui o MySQL. A versão que eu tenho instalada é a versão 5.5. Então, esse diretório ele é dedicado à instalação do meu MySQL. Então, aqui, por exemplo, ficam todos os arquivos de execução, ó, todos os programas que eu preciso para executar MySQL. Eu tenho aqui onde ficam os dados, olha. Né? Isso aqui é onde ficam as colunas, as minhas tabelas, fica tudo aqui. Tá? Aqui é onde fica um registro de performance de esquemas, aí eu tenho também documentação, e tem outras coisitas mais aqui, tá? Algumas bibliotecas, algumas libs, né? São algumas DLLs de algumas funções, e eu tenho aqui esse diretório de compartilhamento, onde eu tenho, no caso, alguns idiomas. Tá? Então, eu aqui no BIM, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu procurar aqui o executável do MySQL, está aqui, ó, MySQL. Tá? Então, eu vou clicar com o botão direito e vou executar esse cara. Vou executar como administrador. Pá, vem aqui. Ah, ele já tá em execução. Ele já está em execução, ótimo, né? Deixa eu ver o MySQL admin. MySQL, MySQLD. MySQL import, MySQL show. Deixa eu pegar o MySQL admin, MySQLD. Deixa eu sair da lupa aqui. Jim. Aqui, ó. Ele não abriu, porque eu tô no modo serviço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa parte, eu queria entrar no prompt dele, mas eu vou deixar essa parte prática para a próxima aula, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Deixa eu continuar seguindo aqui na parte teórica, e a gente usa aqui na parte do Workbench, tá? Os comandos que a gente precisar utilizar, a gente utiliza aqui na parte de comandos aqui do Workbench, tá? Então, vamos lá. Lembrando a vocês que na semana passada eu compartilhei aqui, ó, deixa eu ir lá no nosso Classroom, mostrar para vocês que eu compartilhei aqui, nessa semana aqui, né? Depois eu vou abrir aqui uma atividade que eu vou colocar o material da aula de hoje. Eu compartilhei com vocês os nossos tutoriais, tá? Eu coloquei, inclusive, aqui, ó, instalação do MySQL, ó. Eu mostrei aqui passo a passo como é que você faz a instalação dele. Ah, não, isso aqui é do Workbench. Isso aqui é do Workbench, né? Esse aqui é do Workbench. É esse aqui, ó. É esse aqui. A instalação do 5.5. Inclusive, eu coloquei até o software, né, para vocês também, né? Eu coloquei o software para vocês. Então, a gente vai falar mais também, na próxima aula, desse passo a passo. Isso aqui que eu queria destacar com vocês, ó. Quando você define a instalação, você utiliza uma porta TCP/IP, e essa porta é 3306. Vocês estão estudando rede, vocês entendem essa parte de TCP/IP. É porque a gente está trabalhando com web, e essa parte é muito importante. Então, existe essa porta aqui que é destinada ao nosso gerenciador de banco de dados MySQL.
Então, essa porta é exclusiva. Tá? Então, ele funciona como uma espécie de um site que fica rodando o tempo todo. Tá? E ele fica ocupando essa porta aqui. Tá? Isso aqui é um ponto assim, muito importante dessa parte. Aqui eu mostrei para vocês, né, as instalações. Aqui eu digo que ele tem que instalar como serviço. Aqui eu defini meu usuário root, tá vendo? Vou ter uma senha para ele. A gente vai ver mais sobre isso. E aí ele faz as instalações até o final. Tá? Beleza, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, vamos lá. Então, isso que eu mostrei para vocês é o MySQL Server. Por quê? Porque é um servidor. Tá? Eu poderia instalar o MySQL cliente numa máquina, onde ele vai acessar o servidor numa outra máquina. Seria uma outra coisa, tá? Mas esse que eu mostrei para vocês é o MySQL Server. E o MySQL Workbench, a ferramenta, é essa ferramenta aqui, ó, que a gente utiliza. Aqui, ó, que é a ferramenta que a gente utiliza para poder acessar esse MySQL Server. Tá? Agora acho que ficou claro, né? Essa diferença. Então, criação de um esquema com o Workbench. Então, vamos lá. O MySQL Workbench oferece uma interface visual para a criação de modelos de dados, banco de dados. Essa ferramenta nos permite definir a estrutura do nosso banco de dados sem escrever SQL. Muito embora a gente vai explorar mais aqui o uso do SQL, tá, pessoal? Até para a gente poder exercitar isso. Então, vamos lá. Vamos começar com um exemplo prático, modelando um banco de dados simples para um sistema de e-commerce. Vamos lá. Então, a gente abriria o MySQL Workbench, que seleciona a opção de criar um novo modelo conceitual. Em seguida, adicionaremos essas duas tabelas e definiremos suas colunas para estabelecer o relacionamento entre elas. Usaremos uma linha de ligação que representa a chave estrangeira. Essa etapa é crucial, pois define como os dados em tabelas diferentes são relacionados entre si. Então, aqui no Workbench, aqui, ó, eu teria como criar um novo modelo. Tá? Eu venho aqui e visualmente eu posso criar um outro modelo. Não vou fazer isso, isso vai tomar um tempo e eu vou planejar isso para a próxima semana. Tá? Mas a estrutura que nós iremos criar é essa aqui. Ó. Então, na etapa de implementação de um esquema de banco de dados no MySQL, o foco é converter o modelo conceitual para o modelo físico, ou seja, criar as tabelas e relações do banco. Então, quando você estudou modelagem de dados, você aprendeu lá no DR que você, por exemplo, vai criar duas entidades que se relacionam. Tudo bem, Fagner? Beleza. Isso você viu lá fazendo aquele desenho, né? Usando o DR. Agora chega aqui, você vai criar um modelo físico. E aí você vai implementar isso. Após modelar nosso esquema no banco de dados do MySQL Workbench, o próximo passo é implementá-lo no MySQL. Isso é feito escrevendo e executando comandos SQL, que criam tabelas e estabelecem as relações conforme definido em nosso modelo. Vamos ver como esse processo funciona com o exemplo que criamos anteriormente, que consiste nas tabelas clientes e pedidos. Então, imaginem que a gente vai criar um esquema com um sistema chamado e-commerce, e a gente vai criar essas duas tabelas, clientes e pedidos. Então, no MySQL, começamos a implementação com a criação da tabela de clientes, que armazenará as informações básicas sobre os clientes. Em seguida, a gente cria a tabela de pedidos, que vai registrar os pedidos feitos pelos clientes. E se relaciona com a tabela de clientes, por meio de uma chave estrangeira. Isso estabelece uma relação um para muitos, onde um cliente pode ter vários pedidos. Então, seria isso aqui, ó. Primeiro, a gente vai definir a tabela de clientes, que vai ter esses campos. Por exemplo, ó, ID cliente, nome, e-mail. Cada cliente poderá fazer vários pedidos, configurando assim um relacionamento um para muitos, com uma tabela chamada pedidos, que inclui ID pedido, ID cliente e a chave estrangeira.
data, pedido e total. Então, vamos considerar isso aí. Eu tenho a tabela de clientes e tenho a tabela de pedidos. Tabela de clientes, ID do cliente, nome e e-mail. Já na tabela de pedidos, eu, além dos dados, ID do pedido, eu tenho também o ID do cliente, que vai relacionar essas tabelas. A gente não vai fazer isso agora, mas eu vou mostrar uma estrutura que eu já tenho aqui. Por exemplo, eu tenho aqui a tabela de produtos, vamos chamar a lupa aqui, para vocês enxergarem. Nós vamos criar um esquema como esse aqui, tá? Na próxima aula prática. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela de produtos, onde eu tenho aqui várias colunas, o código, SKU, nome, descrição, valor, entre outras coisas. Eu tenho a tabela de estilo, onde eu tenho duas colunas, ó, código e o nome do estilo. Tá? Então, por exemplo, aqui na tabela de produtos, na tabela de estilos, ó, vou clicar com o botão direito e vou selecionar todos os registros. Ele trouxe aqui, ó. Tem esses estilos. Agora eu vou clicar com o botão direito em produtos e vou listar todos os produtos. Eu tenho esses produtos. Agora, qual é a relação dessas duas tabelas? A relação dessas tabelas é dada pela coluna código do estilo. Então, esse código do estilo que está aqui, ó, vamos chegar um pouquinho para cá. Ó, eu tenho aqui, ó, esse código de estilo corresponde exatamente a esse código aqui na tabela de estilo. Tá? Vamos visualizar aqui. Se eu clicar com o botão direito aqui e enviar em Alter Table, aqui, ó. Aqui ele vai mostrar para mim a estrutura da minha tabela de produtos. Ó. Aqui no código estilo, olha, inclusive ele está com um destaquezinho aqui. Por quê? Porque ele tem uma característica de ser, vou selecionar esse campo, ó, ele vai mostrar para a gente o seguinte, ó, esse código de estilo, ele tem uma característica dentro do meu esquema de banco. Ó, por exemplo, aqui, ó, tem uma foreign key. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, na tabela de produto, eu tenho uma foreign key chamada estilo. Tá? Isso aqui, na verdade, é um arquivo. Ele implementa essa relação. Tá? Tudo bem, pessoal? Ele implementa essa relação. Tá? Fisicamente falando. Agora, conceitualmente falando, eu sei que existe essa relação. Né? Eu sei que esse código aqui, ó, esse código 1 aqui, ele corresponde ao código 1, que é chavete. Então, esse primeiro produto aqui, ó, ele corresponde a um estilo de chá verde. Tá? Então, aqui no Workbench, é isso aqui que a gente vai fazer na próxima aula, que a gente tiver oportunidade de desenvolver essa prática. Tá? Então, vamos avançar. Então, para a gente poder criar essa tabela, lá na ferramenta Workbench, eu tenho condições de visualmente criá-la, só que, na prática, para se criar uma tabela dentro de um gerenciador de banco de dados, no nosso exemplo aqui, o MySQL, eu tenho que utilizar essa instrução SQL. A gente vai ter uma aula específica sobre SQL, onde a gente vai abordar os dois tipos de SQL que nós usamos, a DDL e a DML. Deixa eu colocar aqui, ó, Notepad. Quando eu uso o termo DDL, tudo isso faz parte do SQL. Só para poder ficar claro para vocês. Structure Query Language, linguagem estruturada de consulta. Ela se subdivide em DDL, que é o Data Definition Language, linguagem de definição de dados. E eu tenho a DML, que é a Data Manipulation Language. O DML diz respeito aos comandos de manipulação ou linguagem de manipulação de dados. Então, por exemplo, aqui, ó, no DDL eu tenho o comando create.
que é exatamente esse que vocês estão vendo aqui embaixo. Ó, eu estou criando... deixa eu colocar aqui. Estou criando a tabela de clientes. Eu tenho aqui o ID do cliente, o nome e o e-mail. Eu utilizo essa linguagem aqui, DDL, para poder fazer esses comandos. Então, tudo é SQL, mas essa categoria é considerada como DDL. É onde eu defino os dados do meu banco. Já o DML, eu tenho, por exemplo, o Select, que eu estou demonstrando para vocês, eu estou sempre demonstrando para vocês aqui, ó, quando eu utilizo aqui o MySQL na prática, eu venho aqui e faço, por exemplo, aqui, ó, Select, asterisco from produtos. Olha o Select aqui, ó. Esse Select é o quê? Ó? Quando eu clico aqui, ele lista para mim essa tabela. Selecione. É como se fosse listar. Esse Select, ele faz parte de quê? Da DML, Data Manipulation Language. Tá? Isso aqui é assunto para as próximas aulas. Tá? Fundamental, por quê? Porque quando a gente vai criar uma estrutura de dados, quando a gente vai criar as nossas tabelas, eu preciso conhecer o SQL. Tá? Bom, tabelas criadas. Executamos esses comandos no MySQL para criar a estrutura do nosso banco de dados. A partir daí, podemos começar a inserir e manipular os dados. É onde a gente vai usar os comandos do DML. Até então, estava usando o DDL, quando eu usei o create. Durante a execução dessa fase, também verificamos se o banco de dados está funcionando conforme esperado, fazendo consultas de testes para que a gente possa garantir as relações e que os dados sejam corretos. Isso é parte integrante do processo de garantia da qualidade do banco de dados que você está construindo. Então, isso faz parte. Né? Você fazer os testes. Design de um banco de dados para um sistema de gerenciamento de livraria no MySQL Workbench e implementação no MySQL. Vamos trabalhar com esse exercício. Então, a gente vai ver na próxima aula essa parte do... onde a gente vai demonstrar aquele pequeno esquema de um e-commerce. Mas aí, com base no nosso e-commerce, eu vou apresentar esse exercício para vocês. E esse vai ser um exercício que vocês vão fazer aqui na prática. Então, no momento em que eu fizer toda a parte conceitual naquele e-commerce, vocês vão ter a oportunidade de fazer esse exercício na prática. Tá? Então, vamos contextualizar aqui da mesma forma que eu fiz o meu exemplo. Então, eu já vou apresentar aqui para vocês a solução, mas a solução no sentido conceitual, tá? Não no sentido prático, de você usar o Workbench para você fazer. Então, como é que você faria isso? Quero criar esse banco. Maravilha. Esse esquema. Solução. Lá no Workbench, nós modelamos um diagrama entidade-relacionamento. Vem aquela parte conceitual, né? Com as tabelas, livros e autores. Então, se eu for falar de livraria, ó, a ideia aqui é fazer o quê? Gerenciamento de livraria. Então, eu vou ter duas tabelas, ok, Wagner? Da mesma forma que eu tinha lá clientes e pedidos, aqui eu vou ter livros e autores. Tudo bem? Cada coluna com seus próprios atributos e uma relação indicando que um autor pode escrever vários livros. Bom, essa parte de modelagem vocês já aprenderam. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, os autores, os livros. Eu tenho uma chave primária, que é o ID do autor. E eu tenho um nome do autor. E eu tenho um campinho chamado bio, que ele vai colocar uma biografia dele. Tá? Eu não estou nem entrando em detalhes com relação a esses tipos aqui. Eu vou comentar com mais detalhes quando a gente for fazer na parte prática. E eu tenho aqui uma tabela de livros. Quer dizer, os autores escrevem livros. E eu tenho, como estrutura dessa minha tabela de livros, eu tenho o ID do livro, o título do livro, o ID do autor, aí vocês já vão observar o seguinte, ó, esse ID do autor, ele faz referência à minha tabela de autores. Então, conceitualmente falando, o ID autor, nessa tabela autores, ele é conhecido como um atributo identificador ou uma chave primária.
O ID autor, que está aqui na tabela livros, ele é também uma chave. Mas essa chave aqui é conhecida como uma chave estrangeira. Por quê? Porque ele aponta para uma referência em outra tabela. Ele faz referência à minha tabela de autores, ok? Wagner, então o que liga essas duas tabelas é o quê? É o ID do autor. Tudo bem? Eu tenho também o ano da publicação, o preço, que são os meus outros campos da tabela de livros. Agora, como é que eu implemento essa referência? Então, como nós vimos aqui, ó, lá na tabela do meu exemplo, quando eu tinha aqui ó, o cliente, o ID do cliente, que é a minha chave primária, e aqui eu tenho a minha chave estrangeira, ID cliente, na tabela pedidos. Aqui eu usei a foreign key, vou dizer, uma key, chave, foreign, estrangeira, uma chave estrangeira lá na tabela de clientes. Então, a minha chave ID clientes nessa tabela faz uma referência à tabela de cliente, onde eu tenho o ID do cliente, que é o atributo que está lá. Perceberam a implementação que eu fiz aqui? Agora vamos para o exercício, que é o que vocês vão fazer. Mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, o autor, olha, como key foreign, quer dizer, foreign key, chave estrangeira. Esse ID autor aqui, ó, ele faz uma referência lá na minha tabela de autores, cujo campo é ID autor. A pergunta que não quer calar. O campo ID autor, que eu chamei aqui de ID autor na tabela de livros, poderia ter um nome diferente? Sim ou não? Sim, poderia. Poderia, sem problema, tá? A gente, por conveniência, às vezes utiliza o mesmo nome para o campo, tá? Mas não necessariamente. Eu poderia colocar aqui, ó, ID autor foreign, por exemplo, para indicar que é uma chave estrangeira, certo? Não necessariamente tem que ter o mesmo nome. Ok, pessoal? Ok? A solução é essa. No Workbench, o relacionamento é visualizado por uma linha, conectando as tabelas livres de autores, enquanto no Server, o relacionamento é estabelecido através da chave estrangeira, ID autor na tabela de livros. Então, compreender a transição do design ao código, é o que a gente vai ver na prática, é, assim, fundamental para qualquer desenvolvedor de banco de dados, pois assegura que o banco de dados projetado atenda aos requisitos do sistema de informação que ele suporta. Por isso que eu, tá, gente, assim, pessoalmente, eu adoto para as minhas aulas sempre uma ferramenta de trabalho, tá? Por quê? Porque a nossa visão aqui é uma visão bastante profissional e produtiva. Você vai para uma empresa, meu amigo, você não pensa que você vai ficar fazendo tudo na mão, não. Você vai ter uma ferramenta de produtividade lá. Tá? É claro que a essência, fazer na mão, tem que saber fazer. Tá? Mas a gente, de forma alguma, vai dispensar uma ferramenta para poder agilizar e nos trazer produtividade. Muito bem. Qual é a conclusão que a gente chega de tudo isso que a gente viu, tá? Dessa parte de fundamentos? Que, na verdade, não são somente fundamentos, né? Porque a gente já começa a avançar mesmo. A gente termina essa aula com uma apreciação mais profunda dos fundamentos que constituem os bancos de dados modernos e da importância da arquitetura de SGBD para as operações seguras e eficientes. Então, é muito importante a gente sair dessa aula entendendo o seguinte, que no contexto banco de dados, eu tenho uma coisa chamada gerenciador de banco de dados. Está claro para todo mundo? Está claro? Não. Pode ser, eu acho que é impressão sua, Juliano. Mas, Juliano, vamos finalizar aqui. Em primeiro lugar, pessoal, ficou claro para vocês a ideia de o que é um SGBD? Então, quando você fala assim, ô Pedro, bom, eu vou utilizar a MySQL na minha empresa. Você está adotando o SGBD MySQL, um sistema de gerenciamento de banco de dados, um sistema gerenciador de banco de dados. Ok? Ok, Carlos? Eu estou utilizando o PostgreSQL.
é o gerenciador de banco de dados que eu estou utilizando para aquela empresa. Quando tu fala banco de dados, tudo que a gente faz, aí vai para algum lugar, aí fica lá guardado. Exatamente isso que eu vou mostrar na prática na semana que vem. Por quê? Porque quando você trata de um SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é como eu falei. Você lembra quando eu mostrei a pasta que eu instalei aqui no OSQL? Lembra? Ali fica tudo. Fica tudo ali dentro. Não só o programa instalado, como também os dados. Né? Só o programa com os dados. Como os dados que você, à medida que... Às vezes você pode criar um sistema que alimenta, que insere os dados nesse gerenciador de banco de dados. Entendeu? Então, uma coisa importante é isso, vocês entenderem o que é um gerenciador de banco de dados. E outra coisa é você entender o seguinte, que você tem os esquemas do banco de dados. Esquemas são aonde você vai criar as tabelas do seu banco. Só que um gerenciador, ele pode receber vários esquemas. Como eu mostrei para vocês aqui, ó. No caso aqui do meu MySQL, eu tenho vários. Vou chamar a lupa aqui, porque para não ficar ruim para vocês enxergarem. Ó, dentro do meu SGBD, eu tenho vários esquemas. Cada nomezinho desse aqui, ó, não são bancos de dados, são esquemas de banco de dados. E todos esses esquemas fazem parte do meu gerenciador de banco de dados MySQL. Tá? Isso tem que estar muito claro para vocês na aula de hoje. Está claro isso, pessoal? E aí, a familiaridade com ferramentas como o MySQL Workbench e o MySQL Server é crucial para qualquer profissional da área de banco de dados. Ora, eu vou te mostrar aqui, ô Marcos, como é que você vai trabalhar com MySQL. Agora, os conceitos que você vai utilizar valem para qualquer banco de dados. Agora, algumas particularidades são exclusivas de determinados bancos de dados. Tá certo? Vocês que estão aprendendo linguagens de programação, por exemplo, você vai observar que algumas tecnologias mais modernas, elas utilizam alguns mecanismos chamados, por exemplo, como repositórios. Repository ou repositórios. Que o que eles fazem? Eles centralizam dentro da tecnologia a maneira como você vai acessar, como você vai inserir, como você vai recuperar, porque fica padrão. E você imagina, Marcos, você vai implantar o seu sistema da Custom ou da Beta numa determinada prefeitura, tá? Cara, pode ser que numa determinada prefeitura você use um tipo de banco de dados, um gerenciador MySQL, mas pode ser que numa outra, uma prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter que utilizar uma estrutura maior. Lá, você vai ter que usar um Postgres, por exemplo. Agora, se o seu sistema adotar um padrão de código, cara, para ele só vai mudar o quê? O conector ali, ó. A minha conexão com o banco de dados agora vai mudar, vou usar um outro driver, tá? Ao invés de usar o MySQL, eu vou utilizar o Workbench, o Postgres, ou então o Oracle, tá certo? E o seu banco de dados, a linguagem, vai tratar um SQL que vai ser padrão para qualquer um deles. Ok, pessoal? Quando você começa a se aprofundar no banco, vamos supor, Marcos, que você criou um sistema usando, por exemplo, triggers, que é uma coisa bem específica de um determinado banco. São consultas particulares. Existem, que são os gatilhos, né? Existem alguns gatilhos no Oracle que não funcionam no MySQL. E vice-versa. Entendeu? Então, quando você começa a personalizar, você pode ganhar em performance, mas, por outro lado, você perde em padronização. Entendeu? Então, tem essas considerações que têm que ser feitas. Tá? Muito bem. Bom, assim a gente termina essa parte conceitual, esse material. Vamos voltar aqui para o
para o nosso meeting. E deixa eu parar aqui a apresentação. Dizer para vocês o seguinte, que nessa aula não dava para a gente poder fazer as implementações, porque ia ficar uma coisa muito extensa. Então, nessa aula, eu quis abordar mais a parte conceitual, apresentar mais os conceitos para vocês. Então, a gente divide essa aula em duas. Ainda dentro de fundamentos, a gente vai mostrar isso em termos práticos na próxima aula. Tá? É claro que eu vou usar aqui alguns instrumentos, ou alguns comandos, ou algumas funcionalidades, e a gente vai dedicar aulas para isso. Por exemplo, vou ter uma aula sobre SQL. A gente vai deslanchar na parte SQL, parte DNL, parte DDL, entenderam? Só que, o quanto antes eu antecipar esses conhecimentos para vocês, importante vai ser para vocês praticarem. Porque se eu deixar isso lá para o final do curso, você não vai ter oportunidade de desenvolver isso na prática. Né? Se eu mostro isso para vocês desde já, mesmo que vocês mecanicamente utilizem algum comando SQL, por exemplo, create table, vou usar aqui, sem entrar em muitos detalhes. Mas, pô, você já vai aprender como você faz. Quando a gente entrar na aula de SQL, aí a gente vai olhar com mais profundidade, entendeu? Mas você, desde já vai conhecer como é que você utiliza. E cá entre nós, meus amigos, esse conhecimento, ele é mais acadêmico, tá? Quando você entra em muitos detalhes. E quando você, tecnicamente, está trabalhando, cara, você tem que aprender a criar uma tabela e você cria lá na base do script, né? Você vai meio que no automático, entendeu? Empresas mais sofisticadas, eu não sei se a Custom, Marcos, tem lá uma equipe de desenvolvimento, acredito que a Beta certamente tem um DBA, né, que é o cara que é responsável pela parte de banco, né, que é o cara que está responsável por isso. Você vai implementar surgiu a legislação, surgiu na legislação uma nova categoria lá de imposto, ou alguma coisa assim. Pô, o cara vai ter que implementar uma tabela para aquilo. Aí o DBA vai ter que fazer e vai ter que fazer uma gestão de processo para quê? Para poder fazer com que isso sirva para todas as instâncias de sistema existente em todas as prefeituras que a empresa tem, né? Então, por isso é tão importante o DBA, que é o cara especialista, tá? Mas cá entre nós, hoje em dia, o cara que desenvolve ele tem que fazer tudo, tá? Tem que jogar nas 11, tá bom? Isso é importante vocês também saberem. Muito bem, pessoal. Então, a gente encerra a gravação aqui e a gente continua ainda na sessão de tira dúvidas, né? E de bate-papo, tá bom? Então, vamos encerrar aqui para não estender o vídeo. Valeu, pessoal.